Nós vimos nos slides anteriores a fase de invasão e depois a fase de contenção, que é quando começam as medidas para deter o vírus, uma vez conhecidas as suas propriedades epidemiológicas. A terceira fase desse jogo é a fase de camuflagem. Depois que um vírus invade uma população, ele, por mutação, ele modifica a sua virulência, ampliando seu raio de ação, e depois essa virulência se modifica de modo a ele persistir, se adaptar na população. Nem todos os vírus que atacam, invadem a população pela primeira vez, eles conseguem se adaptar e persistir. Muitos não conseguem fazer isso. Por exemplo, o Ebola, e provavelmente será a mesma coisa com este coronavírus, que atualmente está iniciando a sua fase pandêmica. Esses vírus que atacam pela primeira vez são chamados de vírus emergentes, porque eles surgem de um ambiente ao qual a população normalmente não está conectada e começa então por uma ligação casual, fortuita, ou decorrente de algum outro tipo de interação. Ele consegue saltar geralmente de um reservatório animal desconectado do convívio humano e salta para um ser humano, para uma comunidade humana, e a partir daí, se ele for bem sucedido, ele se espalha. Se essa população tem conexões, ligações com outras, como é o caso do mundo atual, em que as pessoas se deslocam facilmente de um lado para outro, de um estado para outro, país ou continente para outro, esse vírus pode ser levado e ampliar sua invasão, estratégia de invasão. Esses vírus emergentes são geralmente zoonóticos, ou seja, eles causam infecção em animais, ficando circulando num nicho ecológico relativamente restrito e em baixa frequência. Quando ele consegue saltar para o ser humano e tem terreno adequado à sua infecção e multiplicação e transmissão, então ele passa a ser agora um vírus que emergiu na população humana. Outros fatores concorrem para isso, por exemplo, o estresse da geosfera, alterações climáticas, como por exemplo o caso da peste pandêmica, que era facilitada, que emergia e reemergia sempre que a temperatura caía bruscamente, geralmente por alguma alteração provocada pela explosão de um grande vulcão que tem a capacidade de baixar a temperatura de grandes extensões do planeta, né? Bom. E o sucesso desse vírus se deve não somente à sua capacidade de se replicar no hospedeiro humano, como também à conectividade, ou seja, às relações humanas e a mobilidade humana que leva o vírus, semeando ele em comunidades ao longo do percurso das pessoas e dos seus negócios. Um grande problema que existe em relação a esses vírus é o seu potencial de depopulação, ou seja, o seu potencial de letal para a população, potencial de extinguir, de eliminar boa parte da população, como foi o caso, por exemplo, da peste bubônica, que eu relato minuciosamente em meu livro, O Enigma da Peste, em que cerca de 2/3 de várias regiões da Europa, do Egito, da Mongólia, da China, foram simplesmente exterminadas por esse agente que ameaçou, inclusive, a continuidade da civilização ocidental no século VI e também no século XIV.
O ebola, por exemplo, é um vírus que causa depopulação, ou seja, ele pode extinguir, dependendo da cepa, da linhagem, ele pode extinguir 90% da população. Esse vírus, contudo, ele é tão letal que a sua letalidade limita a sua expansão. Assim, ele atacou comunidades como vilarejos, aldeias e incursões de algumas cidades, mas rapidamente ele se deteve, porque o seu potencial é tão grande que ele elimina os hospedeiros e não consegue passar, não consegue ir adiante. O vírus da gripe espanhola, que atacou logo após a Primeira Guerra Mundial, em 3 ondas globais de invasão, o seu potencial depopulacional foi devido à sua altíssima expansão. Ou seja, ele atacou realmente a população mundial. A sua mortalidade global foi da ordem de 2, 3%. Mas se nós contabilizarmos isso para a população total, nós vamos ver que milhões e milhões de pessoas foram eliminadas. Em alguns locais, como certas ilhas, certas regiões, houve extinção de populações. E em outras, a população decaiu e ficou toda a sua estrutura social e política, por exemplo. O caso dos coronavírus, a mortalidade dele não está muito bem definida, mesmo que seja uma mortalidade baixa, né, esse vírus terá um potencial muito preocupante e perigoso se ele se espalhar em escala global. Por enquanto, ele saiu da China e já iniciou áreas de transmissão, ou áreas epidêmicas, no Japão, na Itália, no Irã, e se expandindo, né? Agora, um vírus, quando ataca, como não invade pela primeira vez, como eu falei, ele pode se adaptar e persistir endemicamente, ou seja, silenciosamente, atacando poucos hospedeiros e assim se mantendo na população até que haja uma nova oportunidade dele voltar a se tornar epidêmico, né? Ou seja, essa fase nós chamamos de camuflagem por causa disso. Mas não é o caso provavelmente do coronavírus. Não há nenhuma evidência que esse coronavírus, o Covid-19, assim como os anteriores a ele, o SARS e o MERS, eles não se camuflaram, ou seja, depois de eles causarem a epidemia, eles desaparecem, né? Pelo menos até o momento é assim que parece ser. Por fim, a última fase é a fase em que nós vamos começar a combater o vírus pelos métodos usuais que já foram descritos, né, na segunda parte dessa palestra. Mas agora nós temos uma coisa muito importante, que é o esclarecimento e a educação da população. Isso é uma medida extremamente importante, mas infelizmente uma das mais difíceis de cumprir, porque é necessário que a população humana tenha a percepção clara do perigo e do risco que isso traz. Isso significa que as mídias, os governos, devem começar a educar a população através de mensagens cobrindo toda a mídia, os colégios, a televisão, os bares, os teatros, os cinemas, todos os meios de comunicação de acesso com a população, que deve esclarecer sobre o risco, o perigo e quais são as medidas para essas coisas serem detidas, né? Isso implica em mudança de comportamento ou de hábitos. Por exemplo, o caso da AIDS. O vírus, o HIV,
ele pode ser detido se as pessoas forem educadas a usar a camisinha sempre que for ter relações sexuais. Isso reduz, está comprovado, drasticamente a transmissão. Mas isso implica uma mudança de comportamento, principalmente das pessoas mais maduras, que se educaram numa época em que não se usava esse tipo de procedimento. Esse é um dos exemplos. Um outro exemplo é o caso do tratamento da água, é o caso de lavar as mãos, por exemplo, que detém 90% das infecções por contato, como no caso dos coronavírus, em que o contato é muito importante, porque os pacientes espalham muco e secreções pulmonares naquilo que toca, botões de elevadores, mouses, superfícies, frutas, coisas de supermercado, etc. Então, o hábito de lavar as mãos ao tocar nessas coisas, ou usar o álcool gel sempre que tocar nessas coisas, já reduz muito a probabilidade das infecções por contato. Da mesma forma que se o indivíduo usa uma máscara, no caso dos coronavírus, pode ser essas máscaras comuns usadas nas clínicas, nos hospitais, ele já consegue deter a infecção. Não somente o indivíduo que está tossindo e espirrando, que assim reduz o seu potencial de infectar o outro, e da mesma forma uma pessoa de saúde pública usando essa máscara, no caso de um alerta epidêmico, né, ela também se resguardará em grande parte da infecção, porque esse vírus se transmite por gotículas de catarro, de muco, né? Então, essas máscaras conseguem deter, mas não é o caso, por exemplo, se for perdigotos, como no caso da gripe H1N1. É muito importante a forma como o governo e as instituições liberam essa informação para a população. Esse último slide mostra claramente um belíssimo exemplo de como é possível esclarecer a população através de imagens, como que vocês estão vendo agora, né, em que você veja que a disposição e a forma da composição dessa imagem educa as pessoas que olham, mesmo que rapidamente, a imagem. Você vê no centro um indivíduo, né, tomando as medidas, né, e nos lados esquerdo e direito, superior e inferior, os principais elementos, as principais precauções a serem tomadas para evitar a infecção. Em palavras simples e breves, né? Esse cartaz é um cartaz produzido na Espanha, mas pode ser perfeitamente adaptado, ou outro modo também, outra sugestão, né? Fazer também um cartaz semelhante e distribuir nos metrôs, nos trens, nos ônibus, nos cinemas, nos bares, nos supermercados, esse tipo de mensagem para esclarecer a população. Como eu disse, esse é um meio muito eficiente, mas infelizmente é um dos meios que muitas vezes não tem sucesso exatamente pela forma como a comunicação é feita. Ou seja, ela não atinge o limiar de percepção, de alerta e de perigo da população. Então é isso o que eu gostaria de falar aqui sobre esse tema e espero que todos vocês tenham aproveitado do assunto.